Mais do que notícia. Uma forma de estar mais perto de você. Começa agora, Abre Aspas. Canção nova no coração do Vale. Abre aspas. Abre aspas. Meio-dia mais 31 minutos, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 20 de maio de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira e meu companheiro André Santos fazemos companhia para você sintonizado aqui na Rádio Canção Nova, FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, basta acessar Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E as doenças inflamatórias intestinais afetam mais de 5 milhões de pessoas no mundo e 100 a cada 100 mil brasileiros sofrem com uma dessas condições de saúde, de acordo com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Para promover a conscientização sobre o assunto, foi criada a campanha Maio Roxo, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento correto para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Caracterizada por alguns casos, por idas frequentes ao banheiro, perda de peso, fadiga, as doenças inflamatórias intestinais chegam a levar anos até serem diagnosticadas, impactando a vida pessoal, social e até profissional do paciente. Por isso, estar atento aos sinais e sintomas é fundamental para iniciar o processo de diagnóstico dessas doenças. E hoje, no programa Abre Aspas, nós vamos conversar sobre essa campanha do Maio Roxo e entender quais são as principais doenças do intestino, inflamatórias intestinais, quais as opções de tratamentos, também sobre os sintomas e, claro, você pode participar conosco. Nosso WhatsApp já está liberado, 12 3019 8801. 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta em texto ou em áudio ali de 1 minutinho no máximo, para que a gente consiga atender todos os nossos ouvintes e aproveitar a presença aqui de um especialista, um coloproctologista, para falar um pouquinho aí sobre ele, o nosso intestino e a importância de dar real valor a este órgão do nosso corpo. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer o nosso convidado de hoje, vamos saber sobre a previsão do tempo para esta segunda-feira, começando mais uma semana. Mônica Maria chega pra cá e conta pra gente aí o que os meteorologistas preveem pra hoje. Confesso que eu estou na expectativa de uma chuvinha. O tempo aqui em São José dos Campos tá meio estranho, o sol aparece, as nuvens acabam encobrindo, Parece que tá com a carinha de chuva. Será que ela vem? Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. É isso mesmo, e vamos começar o nosso boletim do tempo hoje pelo Vale do Paraíba, onde, segundo os meteorologistas, a segunda-feira deve ser mais um dia de sol entre nuvens e com chance de pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 17 e a máxima fica em 26 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de sol com muitas nuvens e com chance de chuva a partir da tarde. Em Caraguá e Ubatuba, mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Na Serra, mínima de 13 e a máxima de 21 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas.
Obrigada, Mônica. Vamos ficar na expectativa, então, dessa pancada de chuva, né? Mesmo que de fraca intensidade, mas pelo menos para refrescar um pouquinho e trazer uma umidade melhor, né? No nosso ar aí, que reflete muito na nossa saúde também. E como eu disse, hoje o nosso bate-papo é sobre as doenças inflamatórias intestinais. Você já deve ter ouvido ou mesmo ter visto, né? Um símbolo aí da campanha Maio Roxo. E hoje esse será o nosso tema aqui no programa Abre Aspas. E quem vai nos auxiliar nessa temática é o coloproctologista Dr. Walter Miyamoto. Dr. Walter, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Canção Nova. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os ouvintes. É mais uma vez um privilégio, uma felicidade estar aqui. Já estou à vontade, né, Vanessa? Sim, já é de casa. E inclusive já aproveito para agradecer a todos que compareceram na nossa caminhada do Agita São José, hein? Eu prometi, eu fui, doutor. Vocês são 10, hein? A caminhada foi um evento de sucesso, hein? Sim, foi muitas muito bom, pessoas. Né? Então, de parabéns aí a incentivar a atividade física. Com certeza, né, doutora? E faz parte da nossa vida, né? Pensar em atividade física é para tudo, né? E hoje eu acho que a população está um pouco mais atenta a isso também, né? Porque há um tempo atrás, né, até aproveitando o gancho mesmo para falar sobre o nosso assunto, porque eu falo que falar de saúde é pensar na forma de prevenção, né? E a atividade física é uma ferramenta fundamental para a prevenção de algumas doenças, né? Se não de todas as doenças, a gente pensar assim como auxílio também. Mas a gente vê que antigamente falava de atividade física era só para quem queria ficar ou fortão, né? Aquelas pessoas assim toda definida, ou para perda de peso. E hoje a gente percebe que as pessoas têm entendido que o conceito não é só isso, né, doutor? Não, é ótimo, né? Eu fiz esse gancho por conta disso. A inflamação, ela é globalizada no corpo, mas hoje a gente está falando do órgão nobre, do intestino, mas a atividade física, ela desinflama o nosso corpo, né? E eu costumo falar assim, você pode escolher duas coisas, ou você escolhe investir agora na sua saúde, ou você vai investir na sua doença. Um dos dois vai acontecer, né? Forte então, isso, né? É melhor você, recomendo que invista agora na sua saúde física. Com certeza. E doutor, hoje para falar sobre esse assunto, o pessoal pode aproveitar e tirar as dúvidas aí, né, doutor? Certeza. Intestino, sempre a gente tem alguma coisinha ali, né? Então, você que quiser participar, mandar a sua pergunta, o seu boa tarde, interagir conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Fique à vontade para mandar a sua pergunta. Se não quiser se identificar, também não precisa, tá? Só manda pra gente assim, não me identifica, tá tudo certo. O importante é a gente conseguir te orientar aí e aproveitar a presença do Dr. Walter. Doutor, até antes da gente falar exatamente o que são as doenças inflamatórias intestinais, né? Que é uma das principais campanhas aí do nosso ano, que é a Maio Roxo. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o nosso intestino. As pessoas estão mais atentas à real importância do intestino para o nosso corpo? O senhor percebe aí dentro da sua experiência de consultórios ou até mesmo de centro cirúrgico, né? O senhor que faz aí a cirurgia, né, já há alguns anos, né, cirurgião geral. Conta um pouquinho pra gente, as pessoas estão mais entendendo, né, mas buscando mais atenção ao nosso intestino? Sim, até como coloproctologista, opero muito ainda, né? Para quem não sabe, o coloproctologista é o especialista que se dedica com ênfase no intestino e etc. E tanto clínica como cirúrgica, Sim. né? E de fato, assim, o que eu vejo que é o interessante? Essa difusão de informações depois da pandemia com a internet foi fundamental para nós, né? A gente está falando agora de uma doença que nos últimos anos cresceu 15% ao ano, é muita coisa, né? Sim. E isso não se deve só ao diagnóstico que a gente tem feito com mais frequência, mas também pela frequência da doença em si, né? Nossa vida piorou muito, né? Então, com isso tudo, eu acho que a população tem prestado mais atenção à nossa qualidade de vida, do aparelho digestivo, de digestão, do que a gente vai ingerir de qualidade, né? Eu acho que isso é um ponto positivo, né? Com certeza. Agora, doutor, falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais, né? Quando a gente fala a palavra inflamatória ou mesmo inflamado, até é um termo que tem se usado muito também nos últimos tempos, né? Será que seu organismo está inflamado? O que significa isso, doutor? O que é realmente na prática essa inflamação no nosso organismo, né? Para depois a gente partir para o intestino. Importantíssimo, né? Nosso intestino é como se ele fosse a doca do nosso corpo, né? Então, imagina você numa fábrica, você só vai produzir um carro de alto nível se você tiver uma porta de entrada das matérias-primas.
do couro, do alumínio, etc. E se você não tem uma boa porta de entrada e muito menos a qualidade do que entra, você nunca vai ter um carro de qualidade. Sim. Então assim é no nosso corpo. A porta de entrada é o intestino, né? O aparelho digestivo em si. Então tudo que você ingerir, primeiro tem que ser de qualidade. Segundo, o que vier tem que ser absorvido. Aí está o ponto-chave que a gente está falando. Então se você tem inflamação do intestino, que é onde a gente fala de que é a mucosa, que é um tapetinho molhadinho, né, que absorve os nutrientes, você não vai conseguir absorver nada de nutriente, inclusive vai perder peso e aí às vezes até dá essa alteração de diarreia, intestino preso, o que dá uma inflamação generalizada. Mas para a gente ter uma ideia, a doença inflamatória intestinal, que a gente separa em doença de Crohn e retocolite basicamente, você tem tanta inflamação que a gente tem até manifestações extraintestinais. Nossa! Ou seja, eventualmente você pode ter inflamação no olho, na coluna, nas articulações. E aí nem sempre você sabe. Você está tendo aquele incômodo no olho, na articulação, na coluna e acha que é alguma coisa ortopédica, oftalmológica e de repente o fundo está lá no seu intestino. E é tão interessante pensar nessa questão, né? Como o senhor bem colocou, o intestino lá no fundo, né? E talvez seja por isso que às vezes a gente não tem real dimensão da importância dele, né? A gente vê ali, pensa, não, é lá o final, imagina, lá já tá saindo o que já foi feito, né? Mas antes de sair o que já foi feito, tem muito processo a cumprir ali e aí, por isso a importância disso que o senhor colocou, né? Observar o que entra, né? E às vezes não só o que entra, mas o nosso estilo de vida, outras questões também, né, doutor? Tudo, né? Não, assim, na verdade, o intestino é um órgão nobre, né? Eu costumo chamar assim. Sim, o doutor fala, gente, é o órgão ele nobre. É um órgão nobre, a gente tem que cuidar dele com carinho. Mas ele, na verdade, nem é o fim. Se você reparar, ele é o começo de tudo, né? Então, eu aprendi isso com o doutor, que o intestino, às vezes a gente pensa que é o fim, mas é o começo, né? O começo de tudo. Porque é ali que acontece tantas coisas, né? Infelizmente, a gente foi criado num mundo em que a gente pensa em intestino, né? Primeiro, muitas pessoas não gostam de falar sobre isso, porque pensa só na questão de evacuação, vergonha, né? A vergonha, imagina que eu vou falar sobre isso, né? Imagina, uma coisa tão íntima. Sim, é íntimo, é seu. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque muitas pessoas, e eu vejo, doutor, né, nas rodas mesmo de conversa, quantas pessoas não falam, eu tenho intestino preso, eu tenho intestino solto, e são coisas muito comuns que acontecem e às vezes a pessoa acha, mas acho que é só, eu comi uma coisa estranha hoje, quando na verdade isso já acontece há anos na pessoa, né? Pois é, e a gente acaba protelando muito e falando, não, isso só deve ser normal. Então, isso é uns detalhes importantes, né? Quando que eu vou buscar ajuda? Então, se você tem uma alteração que ela dura uma semana ou alguns dias, ok. Agora começou a prolongar muito, 1 mês, 2, 3, não fica enrolando muito não. Vai logo ao seu posto de saúde ou ao seu médico para dar uma investigada, porque eventualmente você está tendo uma doença inflamatória dessa e nem está sabendo, né? Agora, doutor, em relação às doenças inflamatórias intestinais, né? São várias, mas quais são as mais comuns, as que o senhor atende com bastante frequência? Isso, normalmente a gente separa, eu costumo falar, que são as doenças inflamatórias e o resto. O resto são síndrome do intestino irritável, desbiose e assim por diante. As doenças em si, que a gente está falando agora no Maio Roxo, até tô de roxo para quem está em casa aí não tá vendo, né? Tá na rádio, eu tô de roxo. As doenças inflamatórias a gente costuma falar da doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Então, cada vez mais vocês vão ouvir esses nomes, porque são doenças que estão crescendo muito. E basicamente elas são as mais importantes porque elas não têm cura. Não tem cura, doutor? A gente infelizmente ainda não tem um medicamento que você vai tomar e resolveu. Mas a gente tem controle, que é o mais importante. Então, por conta de não ter a cura e ter controle, é que a gente costuma bater o martelo muito na prevenção e no diagnóstico precoce. Por isso a importância de você procurar o mais rápido possível o médico, né? Agora vamos dividir então, doutor. Doença de Crohn. O que é isso, né? Esse nome diferente aí. Quais são os principais sintomas? Essa doença até dá uma polêmica no nome. O pessoal costuma chamar de doença de Crohn, né? Mas é não de Crohn. É Crohn, Então é uma doença que ela dá úlceras no intestino, né? Na verdade, a de Crohn ela é mais extensa. Da boca ao ânus pode pegar em qualquer lugar. Nossa! Até estômago, tudo, né? E a retocolite mais o intestino grosso. Mas enfim, a característica delas é que dá uma erosão, uma úlcera, como se fossem aftas mesmo, né? E essas aftas vêm por conta de ataques repetitivos, né?
Então vamos supor que você tem o seu intestino em casa, você tem o seu intestino aqui de casa e você tem algumas coisas que são comuns, bactérias normais, amigas. Ela não reconhece mais como amigas e começa a dar ataque em cima delas dentro do intestino. De tal maneira que esses ataques, em algum momento, fazem agressão até a ela mesma. Então, basicamente, é uma doença como se fosse uma doença de você contra você mesmo. Nossa, é como se houvesse uma briga do organismo com ele mesmo ali. Exatamente, E assim como num campo de guerra, se você joga uma bomba no terreno, ele abre uma cratera, né? É isso que acontece no nosso intestino. A gente começa a ter um monte de aftas que dão as inflamações que a gente fala. Nossa, então é como se... como não, né? Então causa realmente ali, é como se fossem machucados mesmo, essas aftas, é isso? Machucados, e assim, elas são progressivas, inclusive. O começo é meio superficial, você sente já essa alteração de diarreia, com o intestino preso, mas ao longo do tempo continuou ela perpetuando, começa a ter sangramento, muco, e se deixar mais ainda, ela começa a ter as complicações que a gente não gosta, que é ela ficar mais endurecida, entupir o intestino às vezes, ou até perfurar e grudar em outros lugares. Meu Deus. Então tem pessoas até que ficam num caso mais grave, por exemplo, de doença de Crohn, que dá uma fístula, ela acaba grudando na bexiga e quando você menos espera tá saindo fezes na urina. É um caso grave. Nossa, é muito sério então isso, né? E até a gente fica atento a isso, né, doutor? Porque muitas vezes a gente também pensa nessa questão da faixa etária, né? E a gente pensa que problema intestinal, é mais ali depois de uma certa idade. Isso é real ou não? Na doença de Crohn pode acontecer ali na faixa etária que a gente menos imagina. A gente tem uma faixa etária, na verdade as doenças inflamatórias é o contrário, são mais jovens, né? São mais os jovens? A faixa etária comumente descrita 15 a 40 anos. 15 a 40 anos. Mas veja que interessante, a gente tem pegado agora já pacientes já nas outras pontas. Então, pacientes com 12 anos, eu tive um paciente com 12 anos, doutor? Uma criança. Então, ele tinha, para você ter ideia, pesava 30 quilos com 12 anos e era um palitinho assim, bem magrinho. Meu Deus. Hoje, graças a Deus, ele tá bem, já tá com 70 quilos até, já fazem mais de 3 anos. Mas também tem pacientes com 60 anos, que é uma coisa que não é habitual. Isso tudo porque a gente mudou muito o nosso estilo de vida, né? Sim. Tem pergunta aqui, você, claro, pode mandar pra gente 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Hoje nós estamos falando sobre o maio roxo, as doenças inflamatórias intestinais, mas se você tiver alguma pergunta também sobre intestino, aproveita o doutor aqui, que tirou um horáriozinho ali na agenda dele pra correr aqui, daqui a pouquinho já vai pra Taubaté, mas manda pra gente. Como fez aqui a ouvinte da Vila Industrial, ela diz o seguinte: boa tarde a todos, doutor, é normal evacuar sangue quando comem as coisas apimentadas? O que fazer para evitar barriga inchada e muitos gases? Aproveita aí e já faz 2 perguntas. Beleza, é um combo, né, na verdade. É um combo aqui. Eu não vou identificar, não sei se pode identificar, mas enfim, é lá da Vila Industrial. Mas enfim, o importante de tudo, parabéns por você perguntar. A gente está aqui para tirar os tabus mesmo. Sim. E se pararem de ter vergonha, né, Vanessa? Mas a questão da pimenta é uma coisa muito antiga, né? E eu sempre respondo da mesma maneira. Se fosse a pimenta o problema de tudo, o mexicano e o nordestino estavam lascados, né? Porque mesmo. todo mundo ia ter problema. E não é, né? Na bem da verdade, eles não são causadores. Eles são fatores de piora, né, pra gente. E então não acho que seja ela o seu problema. Agora, o estufamento é uma coisa que tem que se chamar atenção. São coisas que a gente sabe que são sintomas de que não está andando bem, e aí quando não anda bem o intestino ou produz muito gás, tem alguma coisa que deve ser feita, né? Então é sempre importante você revisar a primeira etapa de tudo, a sua alimentação, né? Sim. Pra ver se não está comendo muita fritura, açúcar, refrigerante, né? Que são coisas que são altamente nocivas para nós, né? E aí, na sequência, continua tendo esse problema e tem que procurar uma ajuda médica mesmo. Para avaliar, né? E é interessante essa questão, doutor, que ela fala sobre evacuar sangue. Até vou aproveitar o gancho da pergunta dela aqui para a gente falar sobre isso, né? Porque se ela viu
esse sangue, percebeu isso, é porque ela faz um ato que o senhor sempre reforça que é a importância, que é a gente, depois de evacuar, olhar para o sanitário, isso, né? Perfeito. Mas eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho pra gente, o que pode causar essa questão? Existe algum ponto que a gente pode dizer, não, até aqui é normal, isso pode acontecer, ou não, nunca vai ser normal? Sangramento nunca é normal, né, Vanessa? Nunca é normal. A gente sabe que a maior parte das vezes o sangramento vem quando vivo mesmo, né, de molhar o vaso. A maioria das vezes é da hemorroida, mas a gente não pode subestimar, sabe? Sim. Porque acima das hemorroidas que ficam no ânus tem um intestino de 1,20 m esperando por isso. Gente, Então, 1,20 m de intestino, meu Deus, não, se somar tudo dá 6 metros, né? Dá uma distância de um carro, né? Nossa, olha isso. E a gente nem tem noção de tudo isso lá dentro. E aí, assim, o que a gente fica preocupado? Se você vai... Um caso que é muito comum, pessoas vão ao médico e ficam sendo tratadas como hemorroida e não investigam o interior, né? Então, persistiu muito o sangramento, tem que ter atenção, tem que investigar, porque pode ser que seja uma inflamação, um tumor ou um pólipo que está sangrando lá dentro. E nessas faixas etárias que a gente comentou, principalmente de 15 a 40 anos, é muito comum ter uma inflamação tão grande no intestino que aí dá sangramento mesmo. Gente, olha isso. Então é importante ter atenção a esse sinal, sim. E é muito interessante, gente, isso que a gente falou aqui, essa questão de olhar para o vaso sanitário. Às vezes a gente corre tanto, né? E isso acontece com todo mundo. A gente corre para lá, corre para cá e vai no banheiro, não dá nem atenção pro banheiro. Ou a gente vê casos também de pessoas agora que dão atenção para outra coisa no banheiro, pro celular, né, doutor? Fica lá no celular, né, um tempão, mas termina ali aquele ato, não tem coragem de olhar pro sanitário, né? E aí eu puxo aí não só a questão das fezes, mas também da urina. Mandar um abraço pro meu urologista, Dr. Pedro Dias, que boa. também sempre Abração, fala sobre Pedro. isso, né? E aí junto o Dr. Walter, porque a gente precisa observar, porque o nosso corpo, ele dá sinal, né? E às vezes o sinal tá ali e a gente não percebe isso, né, doutor? Doutor, comenta até a questão da cor do sanitário também, né? Com certeza, eu sou o maior defensor do vaso branco, né? Sei que em casa fica bonito, né, elegante, tem um vaso preto aí, mas tirando isso, não é bom. Seria interessante ter um vaso branco. Mas isso que você comentou das secreções, olha que interessante. A gente é bem acostumado, por exemplo, a olhar quando você tá com tosse e espirro, né? A maioria das mães já sabe, tá com um catarro verde aí. É, né? verdade. Então, por que a gente faz isso com o nariz e não faz com o restante, né? Sim. Então é interessante pensar dessa maneira, porque são sinais que o corpo tá dando, né? De como tá a sua saúde. Com certeza. Tem mais perguntas aqui. Boa tarde, doutor. Obrigada por tanta informação. Dona Maria Aparecida do Capuava, que legal. Doutor, quando vou ao banheiro, as minhas fezes não saem normal. Parece que tem alguma coisa que obstrui a passagem. Sai fininho. Se faço força, não adianta. Ela quer uma orientação. E parabéns, viu, Dona Maria? A gente precisa quebrar esse tabu e a gente precisa falar, assim, sobre esse assunto, né? Porque a gente, muitas vezes, por conta do nojo, por conta do receio, a gente não fala e a gente precisa buscar informação, gente. Isso é muito sério. Isso aí, Dona Maria. Tô feliz de estar com você novamente aqui. E para quem tá nos ouvindo e tem vergonha, pode sempre usar meu nome, viu? Fala assim, olha, eu tô falando aqui porque o Dr. Walter falou que tem que falar sobre cocô. É isso mesmo. A doença não, o sinal da fezes em fita é uma coisa que a gente sempre costuma falar, mas tem algumas coisas que são normais, outras não. Então, por exemplo, quando você tem aí uma dificuldade muito grande de evacuação, em geral você tem a tendência a fazer muita força mesmo. Sim, sim. E tem uma coisa que é engraçada, a nossa evacuação tem um mecanismo eletrônico, digamos assim, que ele vai fazer uma contração e relaxamento. Algumas pessoas dão um tilt nesse circuito e contrai tudo ao mesmo tempo. Aí, ao invés de contrair o intestino e relaxar o ânus, contrai tudo, aí sai em forma de fita. Mas independente disso, qual é a doença que a gente teria que poderia dar o afilamento? Isso realmente pode ser um tumor, né? Então não estou falando que é o seu caso, hein, Dona Maria? Mas quando você tem um afilamento, eventualmente vale a gente fazer uma investigação para ver se de fato não tem alguma coisa que pode estar estenosando ou afilando a fezes. E ela fala, né, que faz força e não adianta, e às vezes a pessoa faz realmente muita força, né, e é complicado, né? Agora você falou desse mecanismo, que interessante, né? A gente acha que é só fazer força e tá tudo certo. Tem todo um mecanismo ali, né? O nosso corpo é perfeito. Eu falo que Papai do Céu caprichou quando pensou no ser humano, né? Porque esses mecanismos são perfeitos mesmo, né, doutor?
Tem mais participação aqui. Boa tarde. Por favor, não me identificar. Com certeza. Há um ano comecei a ver sangue depois de evacuar, mas somente a hora de higienizar. Fui no médico, fiz coloscopia, não deu nada, mas na hora de evacuar sinto que tem um gilete onde passa as fezes. Tem intestino preso, tenho ouvido muito isso. Está acontecendo porque eu não... tenho ouvido muito isso e está acontecendo por eu não ter vesícula. Será que tem alguma coisa a ver? Na verdade, assim, quando você faz a colonoscopia, ela é um exame que é muito bom para ver dentro. O canal anal mesmo, que são 3 centímetros mais ou menos no final, não é muito interessante esse exame. O ideal seria você passar realmente, no seu caso, num coloproctologista, porque uma possibilidade diagnóstica é a fissura anal. Então, fissura anal? Essa história que você comentou é muito comum. Você ter uma evacuação que às vezes é endurecida ou mais calibrosa. Ela tem intestino preso, isso, né? Esse é o caso mais comum. E aí acaba dando uma machucadinha no ânus, como se fosse uma ferida mesmo. Sim. E aí essa descrição que ela deu foi perfeita. É exatamente essa que a maioria das pessoas fala. Parece que está fazendo uma evacuação com gilete. Isso se explica porque abre um cortezinho mesmo, e aí toda vez que você vai evacuar machuca um pouquinho mais. Então isso tem tratamento, mas precisaria fazer o diagnóstico no seu médico, né? Então, interessante isso que ela fala, né? Ela fez o exame de colonoscopia, né? E não deu nada, e é interessante você falar, porque às vezes a gente acha que fez o exame e não deu nada, então, é outra coisa. E às vezes é como você falou, ele olha uma parte, mas ainda tem outras coisas a se fazer para outra parte, né? Que é a parte do ânus ali. Essa parte do ânus, ela é bem na pontinha, né? Lá do bumbum, então a gente faz um exame que se chama anoscopia, que é um exame que a gente consegue ver com um aparelhinho naquela região mesmo. Aí sim, com esse exame a gente consegue ver. Tem diferença, é importante destacar isso, né? Do intestino, tem essas partes diferentes. Uma coisa interessante, sim, né? Mas tem muitas pessoas que têm medo de ir no proctologista porque falam, já tô com dor aqui, aí vou lá no exame, ele vai me examinar, vou chorar. Então, assim, para quem tem essa preocupação, não tenha medo. Primeiro, porque ele não vai fazer nada que você não queira. Sim. Segundo, que quando é fissura em geral, a gente nem faz esse exame. A gente só de olhar e abrir um pouquinho já consegue ver. Já dá para ver ali, né? E aquilo também hoje tem evoluído, tem a questão de anestesias também, tem todas as questões, né? E aquilo, minha gente, né? A gente sabe que tem alguns exames que são chatos mesmo, né, doutor? O senhor sabe disso também. O senhor é médico, não é porque é médico, o senhor, né, todos os exames, não é bom. Não, tem exame muito chato, desagradável, que deixa a gente sem graça, né? Mas às vezes é melhor você enfrentar aquilo ali, ter um diagnóstico e cuidar da sua saúde do que viver ali com aquele receio, não fazer e não ter diagnóstico, né? Isso aí. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, a gente volta já, porque tem muito assunto aqui hoje. Nós estamos conversando com o Dr. Walter Miyamoto, ele que é médico coloproctologista, falando sobre o maio roxo, as doenças inflamatórias intestinais, falando um pouquinho aqui sobre a doença de Crohn e também vamos falar sobre a retocolite, também sobre as suas dúvidas que você tem aí sobre a questão intestinal. Manda pra gente, 12 30 19 8801, depois do intervalo a gente volta com a sua participação. Não saia daí. 1h mais 1 minuto, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 20 de maio de 2024. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Walter Miyamoto, ele que é coloproctologista. Hoje nós estamos falando sobre a campanha Maio Roxo, que alerta sobre as doenças inflamatórias intestinais, né? Aquelas doenças do intestino. E o Dr. Walter está aqui hoje, tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, falando um pouquinho sobre a importância, né? Da gente se observar, a gente quebrar aquele tabu, né? Quando o assunto é intestino, todo mundo fica meio assim, com vergonha, né? Eu não tô dizendo pra você que você não precisa ter vergonha, não, é uma coisa íntima sua. Mas eu tô dizendo que é importante você buscar pelo menos um profissional para te ajudar nessa orientação, a tirar a sua dúvida. Às vezes a gente fica tão envergonhado e a gente deixa de falar para o nosso médico, né, sobre algumas coisas que estão acontecendo. E a gente está reforçando para você a importância de sim, da gente se autoconhecer, fazer a nossa parte. E a gente continua aqui com as participações, doutor, antes da gente falar um pouquinho sobre a retocolite também, que é uma das inflamações, das doenças inflamatórias intestinais. Vou ler mais algumas participações para eu dar tempo aqui, porque falou que o doutor Walter, o povo está disparando aqui, graças a Deus, mandando pergunta. Olá, boa tarde. Gostaria de saber
Quando se deve fazer colonoscopia? Estou cuidando da dieta, tomando água e fazendo atividade física, mas as fezes mantêm duras e o trânsito lento. Olha que bacana, parabéns aí pela sua interação e também pela sua atitude, né? Tá cuidando da dieta, tomando água, fazendo atividade física, mas mesmo assim ainda tá com uma dificuldade ali com as fezes, doutor. Olha, excelente, hein? Tá de parabéns mesmo. Quase que você bateu o checklist completo da saúde intestinal, hein? Falta o quê, doutor? O que faltou é falar sobre o estado emocional. Em geral, tem a ver? Tem. A gente estuda muito agora nos últimos anos um eixo que se chama cérebro intestinal. Então, uma coisa pode piorar ou melhorar outra, o cérebro e o intestino. Então, todas as vezes que você tem uma alteração emocional, de humor, alguma coisa no seu dia a dia que dê um perrengue, assim, ele pode alterar o intestino e inclusive deixar preso. Então, essa pessoa que está com a gente, a nossa ouvinte, que já está fazendo todas as alterações e está fazendo muito bem, seria interessante ele avaliar também o emocional, porque eventualmente você teve um dia muito ruim, ele pode atrapalhar até essa absorção de água e deixar o cocô mais duro. Mas além disso, obviamente, tem outras coisas que podem dar um intestino preso, que aí a gente vai ter que conversar outro dia, mas um exemplo deles é a retocele, que é uma doença que tem de abaulamento entre o intestino e a vagina. Isso pode ser uma causa de intestino preso e inclusive é cirúrgica, né? Agora, em relação à colonoscopia... Interessante a pergunta, né, da ouvinte. Interessante. Quando fazer colonoscopia, Importantíssima, né? né? A gente falando sobre prevenção de câncer, saindo um pouco, né, do de hoje, aos 45 anos é obrigatória a primeira coluna. E se você tiver um parente com câncer antes de você, o seu pai teve, por exemplo, com 40 anos, 10 anos antes você já começa, com 30 anos. Agora hoje, que a gente está falando do maio roxo, da doença inflamatória intestinal, aí essa não tem idade. Essa você começou a ter alguma alteração de alternando diarreia, intestino preso, ou tem muco, sangue nas fezes, dor, estufamento na barriga, aí, ou até às vezes perda de peso inexplicada, vale a pena já fazer a colonoscopia nessa idade, independente da idade. É interessante isso que o senhor fala, porque realmente hoje, assim, é muito comum, né? A gente ouve pessoas, vou fazer colonoscopia, as pessoas mais jovens, parece que as pessoas realmente estão buscando, né, entender isso, quebrando esse tabu, porque, né, é um exame um pouco mais complexo, mas se vê aí a eficácia, né, dos resultados também, né, doutor? É importantíssimo, né? Assim, para quem tem medo ainda da colonoscopia em casa, é um exame super tranquilo do ponto de vista do exame, porque você faz uma sedação e nem lembra de que fez o exame, então nem como sente. A endoscopia? Exatamente, você a não mesma, lembra, é o só mesmo lembra que cerimonial. chegou, não lembra nem como é que saiu. E inclusive quem reclama muito é quem tá com você, né? O seu acompanhante. Pergunta, você fica perguntando, e aí, não vai fazer o exame? Aí o acompanhante fala, já fez. E agora o preparo sim, né? O preparo incomoda um pouco, a gente tem que fazer com que tenha diarreia para poder limpar o intestino. Sim. Mas também não é nada demais, né? É um dia de rei e rainha no trono e depois você tem um benefício aí, né? Manda um abraço também aqui a Priscila aqui de São Dimas. Boa tarde, Vanessa. Parabéns pelo programa. Estou tendo uma consulta detalhada, rica em conhecimento sem sair de casa. Que legal. Gratidão à Rádio Canção Nova, a você e ao doutor por partilhar conhecimento. E é isso, né, doutor? A gente precisa realmente ter esse momento aí, absorver aquilo que é bom pra gente também, né? Assim como o nosso intestino absorve o que é bom, a gente também tem que absorver, né? Boa, isso aí. Bacana. Aqui a nossa ouvinte aqui, eu não sei se pode identificar, por isso que eu não te identifiquei, tá? Você que perguntou da colonoscopia, se puder, você manda seu nome aqui, a gente coloca. Obrigada, amei. Já tô agendando uma consulta, é isso mesmo. Boa, isso aí. Ela disse que pode. É a Daniele, aqui de São José dos Campos, é isso mesmo, Daniele? Obrigada, viu, pela pergunta. Um abração, hein, Daniele? Doutor, agora conta um pouquinho pra gente aí sobre a retocolite, né? O senhor falou que entre as doenças inflamatórias intestinais, dessa campanha Maio Roxo, que é o nosso tema de hoje, tem a doença de Crohn, que o senhor já explicou, e a doença retocolite. O que é isso, né? Esse nome diferente também. É um nome engraçado, mas ele, na verdade, ele denota a localização mais predominante, né? Porque basicamente o intestino grosso é separado em intestino de cólon e reto, que é a parte final. Porque ele é meio retinho mesmo, sim, né? Então, essa doença da retocolite, ela tem essa localização mais de acometimento, né? Mas ela é igual à doença de Crohn também, dá úlceras, ela dá uma inflamação intestinal. E a diferença é que ela é um pouquinho mais superficial.
Mas em comparatividade, isso é importante todo mundo que está em casa saber. Ela dá um pouco mais de chance de você ter câncer no futuro. A retocolite. Então isso é uma coisa que tem que se saber. Assim, quando a gente ressalta o Maio Roxo, a gente não só quer a qualidade de vida de todos a população, mas a gente também quer prevenir, porque isso no futuro pode dar um câncer em algum momento também. Agora, doutora, ela apresenta sinais, então? Tem a retocolite, a pessoa consegue perceber por si só ali? Apresenta. Ela normalmente dá alteração no intestino, no hábito, né? Você acaba vendo que você evacua alternando diarreia e intestino preso, mas ele dá um muco nas fezes. Então essa é uma das outras justificativas do porquê ver o vaso, né? Toda vez que vai no banheiro. O muco, para quem não sabe como ele é como se fosse uma gosma em cima que fica boiando na água, né? Então não é normal. Normal é você ver só as fezes e a água. Mas eventualmente pode ser que alguma bolha ou alguma meleca fique lá em cima boiando. Aí isso é uma possível sinalização de que tem uma inflamação lá no reto. Olha só, gente, não tem jeito. A gente vai ter que agora se observar, né? Olhar e não tem jeito, né, doutor? Mais uma pergunta, boa tarde. Minha filha tem muitos gases e distensão abdominal desde bebê. E hoje, com 8 anos, já fizemos endoscopia para investigar a doença celíaca e foi descartado. Porém, nada melhora as fezes. E essa distensão, o que poderia ser? A criança, 8 anos, ó. Desde bebezinha. É assim, engraçado, né, mãe? Porque a herança nem sempre é o dinheiro, hein? Você acabou de dar uma herança para ela, provavelmente da sua flora intestinal também. Então a gente é fruto do que vem do pai e da mãe. E principalmente a flora bacteriana intestinal. A gente forma, cada um tem a tua. E aí provavelmente ela fez essa flora bacteriana que não é tão eficaz para fazer com que as fezes fiquem amolecidas. Sim. Então por isso que ela tá tão novinha, com 8 anos e tem. E isso não é tão raro assim. Na verdade a gente vê que acontece muito. Ah, é? Mas alguns detalhes são importantes também, viu? Porque nessa idade não é comum ter doença, não. As doenças que tem nessa idade, normalmente a criança já nasceu com essa doença. Normalmente faz parte a flora intestinal, que aí até a gente pode intervir melhorando com probiótico ou com alimentação, mas principalmente duas coisas, a água e o estado de cultura da criança. A criança normalmente ela tende a ter um pouquinho mais de vergonha de ir no banheiro, então ela já segura um pouco mais. Sim. Segundo, que ela não consegue falar e respirar ao mesmo tempo muito bem, então às vezes engole muito ar e aí acaba estufando e fica com gás também. Terceiro, que a alimentação dela nem sempre é a melhor de todas. Então se você revisar esses 3 fatores, acho que já é um bom começo. E aí, persistindo, obviamente, tem que procurar um médico para dar uma olhadinha. Porque ela disse que é desde bebezinha, né, essa situação, né, e é real, né, a gente tem que ficar atento, né, porque às vezes se a gente adulto não se observa, né, imagina a criança, ela não consegue falar, né, então mamãe, você tem certeza que você aí já observa, porque você já tem todos esses dados, ela já tá ali atenta, agora pega essas dicas do doutor, observa aí essa questão também. Agora, doutor, conta um pouquinho pra gente, uma pergunta até que chegou pra gente no nosso na mídia social, perguntando em relação ao intestino inflamado. A pessoa viu lá, né? Doenças inflamatórias intestinais. Tem como a gente saber o intestino tá inflamado ou, enfim, não sei, tá lá, realmente meu intestino tá pedindo socorro? Tem alguma coisa lá? Como é que tá? Tem assim, ele tem umas etapas, né? No primeiro ele vai te dar sinais e sintomas, você vai sentir alguma coisa. E o sentir vai ser tudo isso que a gente já falou aqui. Você vai ver que ele não tá funcionando muito bem. E por um tempo prolongado, inclusive, né? Então, normalmente dá dor em cólica, faz muito barulho, distende a barriga, etc. E aí, por fim, na segunda etapa, ele vai dar esses sinais que você vê no vaso. Agora, depois disso, para diagnóstico, a gente tem aí, além da colonoscopia, que consegue ver mesmo a inflamação, alguns marcadores de exame de sangue e fezes. Então, por exemplo, a calprotectina fecal, Peanca, Saccharomyces, são nomes aí para a gente compartilhar, mas que são marcadores que a gente consegue diagnosticar essas doenças inflamatórias também. Doutor, é uma pergunta que chega aqui. Olá, boa tarde, gostaria de não ser identificado. Por favor, pergunte ao doutor em relação a intestino preso. Doutor, até quantos dias é normal um adolescente não ir ao banheiro evacuar? E é uma pergunta muito boa, porque muitas pessoas
se pegam nisso, né? Será que, posso ficar tantos dias? Ou, né, já vi pessoas falando, tô há 15 dias sem evacuar, mas como é que fica isso, doutor? Isso aí é tão importante que existe até uma classificação de critérios para isso. Mas a gente acaba não falando muito sobre isso, porque assim, tanto você evacuar 4 vezes no dia como uma vez a 4 dias pode ser normal. Cada caso é um caso. É cada caso e cada organismo é de uma maneira. Entendi. Mas o que eu costumo falar é o seguinte, não se paute muito pelos dias, mas pela consistência das fezes. Porque isso sim vai te falar qual é o ritmo do seu organismo e se ele está adequado. Então, por exemplo, pessoas que ficam até 4 dias, mas que evacuam pastoso, não tem problema. Ela está evacuando... Pastoso. Isso. Ela está evacuando o que é o tempo dela. Agora... passou muito tempo e o cocô tá muito duro, ressecado, ou tá em bolinha, aí tem alguma coisa que não tá indo bem mesmo. Então, para ele que tá preocupado com o tempo, veja se a consistência tá boa. Se tiver, não se preocupe. Agora, e você até pode testar, tomar bastante líquido, 3 a 4 litros de água por dia, para ver se melhora esse tempo. Agora, tá pastoso, não se preocupa, que é o teu organismo mesmo. Até a pessoa reforça aqui mais uma pergunta, até aproveitar aqui o gancho, ela fala em relação à questão, já tomei, ela fala aqui o nome, né, colocou aqui, mas são aqueles laxantes mesmo que a gente compra, falou, por várias vezes tomei esse laxante, mas hoje já não faz nem efeito. É uma atenção também às pessoas, vou até falar o nome, que é o Lactopurga, né, que é o mais conhecido. Então, é importante, assim, a gente tem a possibilidade de usar os laxantes sempre que possível. Mas existe um deles, a gente não quer que use toda hora, obviamente, né? Mas existe um deles que ele é o pior de todos. Tudo que você lê na bula que está escrito Sene, esse não é bom. Então, assim, até aquela... Você vai na banquinha da esquina, tem lá, no meio lá, chá de Sene, cuidado. Porque ele vai fazer um efeito tremendo, você vai no banheiro todos os dias, mas ele tem um mecanismo de ação que é irritação na mucosa. Eita. É mais ou menos assim. Imagina eu pegar uma pimenta do reino e jogar o pó no teu olho. Meu Deus. Adivinha o que vai acontecer, né? O olho na hora começa a lacrimejar e chorar. E aí, como ele sai essa água para lavar, que é um mecanismo de defesa, assim acontece no intestino. Jogou chá de Sene, grudou na mucosa, ela vai começar a chorar. Aí porque ela quer lavar aquilo de lá, é irritativa. E aí com isso, como tem água jogando, aí as fezes ficam amolecidas e funcionam. Só que às custas de uma irritação. E essa irritação é tão grande que às vezes o intestino até fica meio queimado. Ele fica com um aspecto que a gente chama de tigroide. Então, né, como se fosse a pele do tigre, né? Sim. Então, não recomendo. Fique Tomar atento cuidado a isso. com isso, né? Porque às vezes você acha que vai ajudar. Num primeiro momento você pode pensar assim, não, mas ajudou, meu intestino funcionou. Mas o problema é quanto que vai parar, né? Depois, e as consequências, né? Paga o preço. Muito bem. Tem mais uma participação aqui em áudio? Podemos ouvir, André? Boa tarde, Vanessa. Oi, boa tarde, Lourdes. doutor. Boa tarde. Tá sendo uma especialidade de consulta aí com o doutor, viu? Muito Que bom. A minha família quase toda tem problema no intestino, né? Sim. Mas graças a Deus eu não tenho. Porque eu tenho problema de gastrite, que uma vez já mandei mensagem aí que você estava com o médico aí. Mas graças a Deus o meu problema não é intestino. Acho que não é no intestino. Porque eu vou no banheiro às vezes até 3 vezes para fazer o número 2. E o número 2 meu sai igual uma banana, sabe? A dona Lourdes está livre, ó. E eu não tenho vergonha de falar para médico nenhum, né? Quando eu vou em médico consultar, imagina, Isso os médicos mesmo. pra gente consultar É e falar verdade. tudo. Não é, Vanessa? Não é mesmo, doutor? Um abraço, parabéns pelo programa, viu? Obrigada, É a dona Luiz Lourdes. Galdino de Jacareí. Aí ela Boa. diz aqui, ó, tomo bastante água, sou viciada em água. Boa. Ontem eu vi a senhora na missa, viu, dona Lourdes? De longe, Olha aí, assim. que beleza, hein, É. dona Lourdes? Gostei dessa seu relato aí, né, dona Lourdes? Realmente, assim, a gente não costuma falar cocô em banana, né? Mas a gente fala em salsicha. Então, até tem uma escala que se chama escala de Bristol. Quem quiser procurar na internet, ela tem uns desenhinhos aí, né? Eu já de procurei, como já vi lá. É legal, assim...
Se você tiver entre o 3 e 4, que é essa forma de salsicha, tá ok, viu? Não precisa se preocupar, não. A consistência, então, tem um fator bem importante pra gente ficar atento, doutor. Importantíssimo, né? Na minha opinião, é o mais importante, tirando a cor, claro. Sim. Né? Tem cor também certa. Então aí a cor é uma coisa meio carnaval, né? O carnaval não é bom, tá? Então, assim, se você tiver um cocô que tem vermelho, que é o sangue, Opa, atenção. alerta. Se tiver muito preto, mas preto assim de piche mesmo, aí, e normalmente ele vem com odor bem fétido, também atenção, porque pode ser que tá sangrando alguma coisa em cima e ele vem com sangue coagulado e fica dessa cor. Meu Deus, sério isso? E o branco, que é totalmente pálido ali. mesmo, que a gente chama de fezes com aspecto de massa de vidraceiro. Sabe aquela massinha que vai no canto do vidro? Então aquela cara lá que é meio pálida também não é bom. Significa que tem algum problema no fígado, né? Com certeza. E a dona Lourdes comenta que, fala que é o pessoal da família dela aí, em relação a essa questão. Tem algum fator hereditário das doenças inflamatórias intestinais, doutor? Como é que fica essa questão quando pensar, né, no intestino e na nossa genética ou na nossa herança, hereditariedade? Importante, né? Assim, não se tem uma comprovação tão grande, mas a gente sabe que famílias que têm um caso pode ter mais mesmo, né? Então, tem que ter muita atenção. As pessoas que tiverem em casa parentes que têm doença inflamatória, tem que ficar atento a esses sinais aí, porque tem uma chance maior. E um detalhe importante, né? A doença inflamatória, ela tem esse padrão meio inicial jovem, né? Então isso é o mais importante para nós. Quando a gente fala de doença inflamatória, a gente quer fazer um diagnóstico cada vez mais precoce para evitar que tenha complicações no futuro e inclusive cirúrgicas, né? Doutor, mais uma pergunta aqui, boa tarde. O pessoal tá gostando, hein? Tá vendo só? É isso aí, minha gente. O Marcos Lira do Morumbi, boa tarde. E quando a cor está meio a meio, escuro e marrom, como é que fica isso, doutor? Tá tendo até cor já. Olha o samba aí. Marcos, provavelmente o que aconteceu é que teve uma evacuação de um dia que ficou demorando muito, e aí você já engatou uma do outro dia, né? Então ela juntou o produto do que você comeu de um dia com o outro, e acaba dando essa cor meio preto e branco aí, Corinthians aí, né? Tá vendo? Nada contra o Corinthians, hein? Sou corintiano. O André também. olhou pro senhor ali agora, eu não entendi esse olhar do André ali, não. Ô doutor, agora conta uma coisa pra mim. É difícil diagnosticar doença inflamatória intestinal? Existe uma dificuldade dos profissionais ou mesmo do próprio paciente em dizer as coisas para o médico? Por que eu estou perguntando isso? Porque até no texto inicial aqui tem dados dizendo que muitas pessoas às vezes demoram a ser diagnosticada corretamente. Isso é real mesmo? Isso aí na verdade, o maio roxo, ele vem um pouco disso também, né? A gente tem tido, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Pra você ter ideia, assim, o Brasil é um dos 5 países maiores com doença inflamatória intestinal. Nossa, um dos 5 países? É um dos 5 países maiores, tá. E assim, a gente tem tido cada vez mais o número de casos aumentando. Mas na Itália tiveram um problema semelhante já com isso. O Dr. Danese, que é um grande nome da doença inflamatória intestinal, ele detectou que estavam com essa dificuldade de diagnóstico porque só especialistas sabiam ver isso. Sim. E o que ele fez foi fazer uma campanha de ensino mesmo em habilitação. Então, praticamente todos os médicos daquela região, clínicos gerais mesmo, sabem detectar isso. E por que isso é um problema para nós? Porque se você reparar os sintomas que a gente falou, todos são muito genéricos, né? Então, distensão abdominal, diarreia, intestino preso, salvo o sangue, né? Sim. Mas o restante é meio genérico, você acha que é normal. Então, a dica que eu dou sempre começou a persistir muito, aí procura um médico. Se no seu médico, vamos supor que você vá num clínico geral, ele não conseguiu te ajudar, procure um especialista, um coloproctologista, gastroenterologista, porque aí isso não impede que você vá buscando médicos para te ajudar. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui, ou melhor, tem várias perguntas. Vamos lá, doutor. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Vanderleia. Fiz a retirada da vesícula há 13 anos atrás. Em seguida, descobri a síndrome do intestino irritável. Tem relação por ter tirado a vesícula? Percebo que o emocional conta bastante. Olha só que bacana a pergunta dela. Vanderleia. Normalmente não tem a ver a vesícula com a síndrome do intestino irritável, porque a síndrome do intestino irritável a gente tem uma reação a mais, né, exacerbada, que a gente fala, algum tipo de alimento.
Então, são 2 gatilhos que a gente fala normalmente, ou o alimento ou o emocional. E aí ela já até comentou, né? Ela já deu a dica. Quando você tem uma alteração emocional muito grande no seu dia a dia, em geral ele aciona a inflamação lá. Por isso que se chama síndrome do intestino irritável, né? Ele é propenso a irritar. Então, a nossa recomendação quando se tem o diagnóstico da síndrome do intestino irritável é você sempre fazer um diário. Faça um diário de como está indo o seu dia a dia, tanto do dia bom quanto do ruim. O dia que tá ruim, você vai começar a reparar que vai bater um monte de alimento. Então eu comi curry, aí deu diarreia pra burro. Aí eu comi de novo, deu de novo, então esse curry tá fora, né? E os dias emocionais. A gente nunca fala assim pra você virar Buda do dia pra noite, né? Sim. Mas quanto mais equilibrado você puder, no seu caso, melhor. Porque ele de fato vai mudar a qualidade de vida sua, né? Olha só, mais um áudio aqui, André, vamos ouvir? Boa tarde, Vanessa. Eu sou Cristiane de Jacareí. Queria deixar uma pergunta. Eu descobri agora, há pouco tempo, depois de muitos anos que eu tenho anemia, que a minha anemia está relacionada ao meu intestino. E deu uma doença chamada angiodisplasia, acho que é isso. E a doutora disse que não tem o que ser feito. Ela disse que somente tratar a anemia. É isso mesmo, doutor? Olha que diferente aí, doutor. Como é o nome dela? Cristiane. Não, então, a angiodisplasia é uma alteração de vascularização. Então, os vasos sanguíneos seus no intestino, ele tem uma malformação. Em vez de ser retinho, é torto, é isso. E faz um enoveladinho, né? Sim. E esse enoveladinho, como ele fica meio fofinho na superfície, ele tem a chance de ficar raspando e sangrar mesmo. Então, em geral, o que a gente faz quando detectado isso por colonoscopia, a gente faz um escaneamento e dá até para fazer uma terapia própria com a colonoscopia. Então é interessante que você passe aí num especialista para ver se é possível para você, se essa causa é a única, né? E se for, existe sim uma possibilidade de uma terapêutica por colonoscopia. Porque ela fala sobre anemia, né? Então a anemia a gente considera que é quando você ou não está produzindo a célula sanguínea, que é a hemoglobina, ou está perdendo. É igual uma caixa d'água, né? Sim. Ou você não está entrando água ou está saindo. Nesse caso pode ser que esteja saindo muita água, aí tem que resolver, tem que dar um jeito. Ou a gente faz por colonoscopia, ou a gente faz por uma intervenção, por radiologia. Tem algumas táticas aí possíveis. Então, bacana procurar um especialista, né? Melhor. Tem mais uma pergunta em áudio aqui, André. Prometo que é a última, tá bom? Pra gente encerrar aqui. Bom dia, Mônica. Paz de Jesus. Opa, acho que essa aqui é da Mônica ainda, mas agora tem aqui. Meu esposo, tudo que ele come, acaba de se alimentar, ele precisa ir ao banheiro. Isso é normal? Tem uma coisa, ele não consegue controlar. Se ele está no carro, ele precisa sair, descer, uma diarreia, eu acho, não consegue segurar. Quanto a mim, sou diferente, né? Se eu viajo, eu fico sem fazer, entendeu? Ah, bacana. O pessoal não coloca o nome aqui, mas enfim, doutor. Come e já dá vontade no banheiro, não dá nem pra segurar. E como é que fica isso, doutor? Isso aí é cupim, né? Cupim faz isso, né? Brincadeira, pessoal. Ele faz, mas não é você. Ah, entendi. Mas assim, a urgência evacuatória, que é o que ela comentou, ela tem várias causas, inclusive a doença inflamatória intestinal, porque a irritação é tão grande lá embaixo, no caso da retocolite, por exemplo, que qualquer coisa que entra lá, ele interpreta como que a ampola está cheia, aí tem que ir no banheiro. Então, não estou dizendo que é o caso dele, mas assim, a urgência ela não é uma coisa que é habitual, teria que investigar para ver se não tem uma inflamação no intestino ou alguma coisa assim. Existe uma coisa que pode causar tudo isso, que é a ansiedade, tirando as partes biológicas. Sim. Mesmo, né? Então, essa já é uma coisa que dá para ver em casa. Se ele for uma pessoa ansiosa, existe essa possibilidade também. Doutor, a última, Benê. Boa tarde, programa de um assunto muito importante. Gostaria de tirar uma dúvida. Quando come beterraba no outro dia ou após 2 dias, às vezes fica avermelhado ali. Lógico, porque a beterraba é avermelhada, ele coloca aqui. Ou pode ser algum problema de absorção de alimentação? Não, isso aí é comum, viu, Benê? Inclusive, quando vai fazer a coluna, até a gente
orienta que não se coma a beterraba, né? Porque ela pode falsear. Mas de fato ela tem uma coloração que ela sai junto com as fezes e ela deixa mais avermelhada mesmo. Então não é um problema seu, é uma questão mais de absorção nossa mesmo. Doutor, o pessoal gostou aqui, vamos ter que fazer uma parte 2 aqui do maio, vai ter que ser junho, enfim. Para encerrar, que mensagem o senhor deixa aí da campanha Maio Roxo? Importantíssimo, então agradeço primeiro, Vanessa, e todos os ouvintes aí por estarem conosco e dessa vez bastante participativos, né? Sim, o pessoal tá ficando... Tô ficando feliz, hein, pessoal? É isso aí. O Maio Roxo, o que eu deixo de mensagem para vocês? Existem algumas coisas no intestino que fazem a gente ter uma alteração e você não dá valor. Então sempre fique atento. Começou a ficar muito prolongado, 20 dias, um mês, não passa, procura um médico para dar uma investigada. E segundo que a doença inflamatória intestinal, que é a retocolite, a doença de Crohn, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais tem melhoria para você. Tanto de qualidade de vida quanto de futuro, porque quando a gente consegue diagnosticar, existem medicamentos muito modernos que deixam sua vida normal, né? Então você consegue ter uma vida natural, ter um bem-estar, esportes, fazer o que você quiser. E o contrário, se não fizer esse diagnóstico e deixar a doença andar, aí começa a fazer muita cirurgia, muitos procedimentos e complicações. Então fica essa dica para todo mundo em casa. Hein? Com certeza. Dr. Walter Miyamoto, coloproctologista, obrigada, doutor, mais uma vez pela presença. Quem quiser seguir na rede social? Opa, Dr. Walter Miyamoto. Pode acessar meu Instagram e me seguir. Manda um direct que eu respondo todo mundo. Obrigada, Dr. Walter. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você pela companhia, pela participação. Um excelente dia, uma excelente semana para todos nós. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.